Olá, colega médico, você conhece o conceito de antifragilidade e o conceito do médico antifrágil? No vídeo de hoje eu vou te trazer quem é o médico antifrágil ou como a gente se tornar um médico antifrágil. Não sei se você já ouviu falar sobre esse conceito da antifragilidade. Esse é um conceito que foi cunhado aí pelo autor americano Nassim Nicholas Taleb no seu livro Antifrágil. E o que quer dizer realmente esse antifrágil? Então, para a gente poder entender, esse autor, o Taleb, utiliza de algumas figuras mitológicas para que a gente possa compreender melhor essa questão da antifragilidade. A espada de Damocles, a fênix e a hidra. A espada de Damocles conta uma história de um bobo da corte lá da época aí da mitologia, em que ele queria muito ocupar aí o lugar do rei, né? Tá sentado na cadeira do rei, até que um dia então o rei proporcionou para que o bobo da corte sentasse na sua cadeira, pudesse ter um dia de rei. E quando o Damocles olhou para cima e ele viu que tinha uma espada dependurada sobre a sua cabeça e dependurada pela crina, o fio da crina de um cavalo. Ou seja, esse é o conceito da fragilidade. Então, ele estava num lugar, numa posição extremamente importante, uma posição muito relevante, mas ele tinha sobre a sua cabeça algo muito frágil que poderia se romper a qualquer momento. Então isso fala muito da fragilidade. Então, por mais que hoje nós tenhamos aí conquistado muitas coisas, tenhamos uma profissão, tenhamos uma área de atuação, existe uma fragilidade. O mundo hoje nos prega algumas peças, né? Então às vezes a gente está na nossa zona de conforto, a gente está muito bem, obrigado, e daqui a pouco vem uma situação que muda absolutamente tudo. O Taleb chama essas grandes mudanças dos cisnes negros, que também é o nome de um outro livro desse autor. Isso é o conceito de fragilidade. Fragilidade é algo que se quebra muito fácil, é algo que não resiste ao tempo, isso é o frágil. Por outro lado, tem o conceito do robusto, né? Então a gente acredita muito que aquilo que é duro, que é resistente, que isso é o que a gente precisa ser, né? Então a história da fênix, ele usa a figura mitológica da fênix, ou seja, a fênix ela morre e renasce das cinzas. E se utiliza muito essa figura como o símbolo da resiliência. Eu não acredito muito em resiliência. Esse tema da resiliência, ser resiliente, não me parece ser uma coisa muito inteligente, porque a gente sofre o trauma, sofre a agressão, a gente realmente muda porque a gente acabou passando por uma situação muito ruim, muito terrível, mas a gente resiste, né? Mas a gente continua igual. Então, essa é a figura mitológica da fênix. Ela renasce das cinzas, mas ela volta a ser o que ela era antes. Então, para mim, resiliência, ele não me traz uma coisa muito inteligente. Eu prefiro trabalhar com o conceito da resiliência evolutiva, ou seja, a gente sofre o trauma, a gente apanha, mas a gente aprende, a gente melhora, a gente volta melhor do que a gente era antes. E esse é o conceito da antifragilidade. Então vem a terceira figura mitológica que o autor traz, que é a hidra. A hidra é a figura mitológica que Hércules, lutando contra a hidra, cada vez que ele cortava uma das cabeças da hidra, nasciam outras duas cabeças daquele pescoço. E assim sucessivamente. Então, a antifragilidade significa alguém que na dificuldade, que sofre aí um trauma, uma agressão, que perde, fica mais forte. Então, o conceito da antifragilidade, o autor usa essa figura mitológica para dizer que o antifrágil é aquele que se beneficia do caos, é aquele que cresce na crise, é aquele que melhora quando sofre um trauma, uma agressão, ou seja, fica mais forte. E é isso, é uma resiliência evolutiva. E isso, para mim, me parece um conceito muito mais inteligente do que simplesmente a gente falar sobre resiliência. Então o autor utiliza essas três figuras mitológicas então para trazer esses três conceitos do frágil, do robusto e do antifrágil. Então o resiliente, o robusto é aquele que resiste. Então é como uma taça cair no chão, ela quebra. Uma pedra, um produto de metal, ele cai no chão, ele até pode amassar, perder ali um pouquinho do seu conteúdo, mas ele continua praticamente igual. Esse é o robusto. Agora, o antifrágil é aquele que vai se beneficiar, por exemplo, da dificuldade, do caos. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa planta, que numa ventania ela pode até perder uma parte aí da sua estrutura, das suas folhas, mas que o que parece ser algo que está tornando ela
destruindo ela, pelo contrário, está ajudando a disseminar suas sementes e ela vai com isso ocupar uma área maior no campo, por exemplo. Então esse é o conceito de antifragilidade. Então antifragilidade é aquele que se utiliza de situações difíceis, se utiliza do caos para ficar mais forte. Vamos trazer esse conceito então para a medicina. Então qual é o médico antifrágil? O médico antifrágil é aquele que fica mais forte com as crises, os desafios. É aquele indivíduo que cresce quando os outros encolhem. Ou seja, numa crise como por exemplo a pandemia de Covid, em que muitos colegas médicos ficaram sem trabalhar, fecharam seus consultórios, aqueles médicos que já tinham algum conhecimento em tecnologia, inovação, em telemedicina, por exemplo, foram atuar por telemedicina. Eu me utilizo muito como exemplo nesse momento, porque eu já vinha navegando na inovação, já tinha visto aí aplicativos de telemedicina, já tinha visto como é que se fazia telemedicina. E quando chegou a pandemia, eu fui para a telemedicina. E nós desenvolvemos, inclusive, uma plataforma de telemedicina em que nós fizemos um trabalho voluntário através da nossa startup, da Tume, em que nós atendemos aí quase 7 mil pessoas durante o ano de 2020 de maneira voluntária, 50 médicos e psicólogos utilizando a plataforma de telemedicina, de teleatendimento que nós desenvolvemos. Ou seja, isso é ser antifrágil. Chegou a crise, aconteceu, parece que tudo parou e aí naquele momento que você já estava preparado, você vai lá e você cresce, você faz coisas diferentes. Foi nesse momento que eu criei mentorias, que eu criei cursos online, ou seja, teve meses que durante a própria pandemia de Covid, quando não tinha chego ainda a pandemia aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava completamente com as nossas clínicas paradas, porque as pessoas não saíam de casa, eu fui para o digital e teve meses que até eu tive um ganho financeiro maior do que quando a minha clínica estava funcionando a pleno no mundo aí real, analógico, né? Então, esse é o médico antifrágil. É aquele que se beneficia do caos. É aquele que não sucumbe ao tempo, que resiste ao tempo. Como é que a gente pode, como médico, resistir ao tempo? Se nós pararmos de prestar atenção, eu acabo, às vezes, atendendo determinado tipo de paciente, pacientes adultos, pacientes idosos, né? Mas quem são os meus futuros clientes? Mesmo que eu atenda pessoas, por exemplo, se eu for um geriatra, vai chegar um momento em que os meus pacientes são pessoas que começaram a envelhecer ao longo do tempo também. São os jovens de hoje que lá na frente vão ser também os meus clientes. Ou eu também vou começar a trabalhar não só com geriatria, mas também com longevidade, e aí eu vou ter que atender pacientes mais jovens. Então eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso entender o mundo de hoje. Eu preciso entender a velocidade do mundo de hoje. Eu preciso parar de resistir à inovação e utilizar a inovação. Tudo isso são questões que fazem com que o médico ele não vá sucumbir ao tempo. Ele vai se manter atuando na linha de frente mesmo quando as coisas estão mudando, porque eu tenho essa mentalidade evolutiva, essa mentalidade antifrágil. Então é a resiliência evolutiva. Eu posso apanhar, eu posso sofrer, mas eu aprendo e eu desenvolvo, eu cresço, eu vou melhorar na crise. Hoje na medicina nós temos aí cada vez mais competitividade, cada vez mais gente no mercado, mais especialistas, está vendo a entrada de várias outras áreas, atuando em algumas áreas da medicina, mas eu entendo tudo isso, eu entendo a concorrência, mas eu cada vez melhoro mais, cada vez eu crio outras etapas dentro do meu serviço, dentro da minha clínica, eu vou trazendo outras tecnologias, outras ações de diagnóstico, outros métodos de diagnóstico, outros métodos terapêuticos, né? Então eu vou criando uma camada de soluções e que vai fazendo ao longo do tempo com que fique muito difícil dos meus colegas me copiarem, que fique muito difícil que outras clínicas me alcancem, porque eu tenho tempo e eu fui cada vez melhorando mais, eu fui ficando cada vez mais forte. Quem trata sobre isso tem um livro do Peter Thiel, de 0 a 1, em que ele fala sobre isso, sobre o monopólio interessante, né? Aquele monopólio que ele é criado por uma empresa que começa a resolver diversas dores dos seus clientes, vai criando novas soluções, vai tornando aquele negócio cada vez mais robusto, fazendo com que depois fique muito difícil que alguém os copie. E a gente pode pensar isso em termos de uma clínica. Eu começo com atendimento clínico, eu vou criando estruturas de diagnóstico, estruturas de terapêutica, eu vou criando produtos, serviços, pacotes, associando outros colegas médicos e vou fazendo com que ao longo do tempo eu tenha uma robustez tamanha na minha clínica, no meu serviço, que fique difícil depois de que as pessoas me copiem ou que eu me alcance. E a tendência, então, dos outros profissionais, dos outros especialistas, daqui a pouco virem para a minha estrutura, especialmente se eu estiver aberto para trazer novos colegas competentes e que vivenciem também a nossa cultura. Adaptabilidade, isso é fundamental para o médico. Nós precisamos nos adaptar aos novos tempos, adaptar às novas metodologias, aos novos diagnósticos, à nova maneira das pessoas procurarem atendimento médico, ao novo cliente. Então, adaptabilidade, com certeza, aí é uma das habilidades comportamentais, soft skills mais importantes para o médico desenvolver no dia de hoje. Diversidade de atuação. Então, a gente pode ter diferentes
diferencial de nicho, né? Ou seja, eu atuo em determinado nicho, eu faço determinada atividade, uma subespecialidade, mas eu preciso ter diversidade de atuação. Eu posso utilizar vários conhecimentos, várias habilidades que eu tenho para atuar de maneiras diferentes. Ou seja, eu atuo através de ações terapêuticas, eu atuo com diagnóstico, eu atuo com disseminação do conhecimento, eu atuo com ensino, eu atuo com pesquisa, eu atuo em várias áreas do conhecimento, eu posso transformar o meu conhecimento em ativos realmente que possam gerar aí ganhos financeiros, inclusive. Então, pensar em como é que eu posso atuar de diferentes maneiras e que isso vai fazer com que eu seja mais antifrágil. Então, se eu atuo só como médico, isso é uma limitação. Se eu só faço aquilo que todo médico faz, que é aquela commodity, que é eu recebo um cliente, eu escuto a história dele, eu faço uma anamnese, eu faço um exame físico, eu crio hipóteses diagnósticas, eu dou um diagnóstico e eu ofereço alternativas de tratamento para esse indivíduo. Se eu só faço isso, eu não tenho diversidade de atuação. Eu tenho algumas limitações de atuação e facilmente alguém vai me copiar. Agora, se eu começo a pensar maneiras diferentes de atuar, eu vou para o digital, eu crio ativos digitais, eu crio cursos online, eu falo para familiares de pacientes, eu crio cursos para pacientes, eu crio cursos para colegas médicos não especialistas, eu começo a ter uma diversidade de atuação. Aí mesmo que mude completamente as coisas, eu ainda tenho oportunidades em que eu posso atuar e conseguir manter o ganho financeiro e conseguir continuar atuando. Então isso é antifragilidade. Como é que eu penso maneiras diferentes de fazer as coisas e que vão me dando outras oportunidades de atuação. Ter vida digital é uma dessas questões. Então, ter vida digital, estar no digital, isso é uma das maneiras hoje da gente se tornar antifrágil. A gente desenvolver esse mindset de inovação. A gente está à frente do nosso tempo. Inovação tem a ver com eu fazer as coisas de maneira diferente, criar maneiras novas de fazer as coisas, mesmo que sejam coisas simples, mas eu mudar um pouquinho o que eu faço no dia a dia, isso já é inovar. Mas isso tem que gerar valor para alguém. Então, inovação é essa questão de eu mudar a maneira de fazer as coisas, gerando valor para alguém, gerando valor para o nosso cliente. Então, pense em como é que você pode criar ativos com efeito residual. O que é efeito residual? Então, se você quer ler algo sobre isso, para trazer esse conhecimento para você, leia o livro Sem Esforço, do Greg McKeown, onde que ele fala exatamente sobre essa questão do sem esforço. Mais ou menos sem esforço, né? Obviamente que não existe nada sem esforço. Mas o que eu posso criar? Ter um esforço focado, dirigido, intenso, durante um período de espaço de tempo até relativamente curto, mas que aquilo vai me gerar um efeito ao longo da vida. Você aprender sobre inovação, você inovar, você se envolver com startups, você desenvolver um mindset diferente, isso pode ser uma oportunidade muito interessante para você, depois de um tempo, você seguir surfando essa onda da inovação. Então isso vai lhe dar um efeito residual. Fazer uma pós-graduação em alguma área distinta do conhecimento, que não a sua área técnica, isso pode te dar um efeito residual. Escrever um livro, isso nos dá um efeito residual. Eu faço um esforço focado, intenso, escrevo o livro, publico e depois isso vai me gerar autoridade, vou ser chamado para dar palestras, para falar sobre esse tema e eu vou seguir recebendo aí direitos autorais desses livros ao longo de muitos anos em que eles forem vendidos. Então pense em como que você pode criar ativos que vão lhe gerar efeito residual. Outro passo importante da antifragilidade é você antecipar as necessidades do seu cliente. Então, o que o meu cliente precisa? Muitas vezes eu estou pensando em resolver uma dor que eu acho que o meu cliente tem, às vezes ele nem sabe que ele tem essa dor ou ele não tem essa dor, mas eu acho que aquilo é algo que eu possa fazer, que vai ser um produto interessante, eu fico buscando clientes novos. Não. Ser antifrágil significa eu antecipar a necessidade do meu cliente, eu prestar atenção no que ele me diz. E aí eu vou criando aquela robustez, vou criando outros serviços, vou criando, trazendo produtos para o meu serviço que eu posso oferecer para o meu cliente. É escutar aquilo que o teu cliente lhe diz. Quando ele sai da consulta, ele diz assim, onde é que eu compro isso? Como é que eu faço isso? Quem que eu posso procurar nessa área? Tudo isso tem que estar na tua cabeça. Esses podem ser os próximos passos para você incrementar o seu serviço. Ter um parceiro que vai vender esses produtos para esses seus clientes, trazer um outro profissional de uma área correlata à sua, que pode ter já na sua estrutura, na sua clínica, alguém que possa atender aquela necessidade do seu cliente e assim por diante. Só para trazer um exemplo, eu sou pneumologista
E eu prescrevo, eu tenho a obrigação de prescrever para todo indivíduo com mais de 50 anos vacina contra a pneumonia, vacina pneumocócica, né, para os meus pacientes com patologias crônicas pulmonares. E qual era a pergunta que eu sempre recebia ao final da minha consulta? Ah, doutor, onde é que eu acho isso? Onde é que eu compro essa vacina? E hoje, quando o cliente me pergunta isso, eu digo assim, nós temos disponíveis aqui na clínica. Eu já vou pedir para a enfermeira responsável pelo setor de vacina conversar com você. Ou seja, é mais um serviço que eu ofereço dentro da minha clínica e é algo que vai me trazer um retorno, uma solução para a dor do meu cliente. Eu não preciso sair procurar uma clínica de vacina na minha cidade, especialmente, por exemplo, pega uma cidade muito grande, uma cidade, vem aquelas pessoas de fora, de uma cidade vizinha, vem do interior e não sabe nem se deslocar, às vezes, direito dentro da cidade. Mas se você tem diferentes soluções dentro da sua estrutura, isso vai fazer com que o cliente perceba até mais valor do que você está entregando para ele. Então, antecipe as necessidades do seu cliente, escute o seu cliente e desenvolva soluções que façam sentido para ele e que podem agregar aí outros serviços dentro da sua estrutura. Olhar então para a dor do seu cliente e não para os seus concorrentes. Você às vezes está muito focado na concorrência, no preço do concorrente, no que o outro está fazendo. É importante fazer benchmarking, né? Mas a gente tem até alguns vídeos aí falando sobre benchmarking. Vou deixar aqui uma dica aqui, de repente vai estar aqui ou aqui, não sei, mas vai estar aí para você um link para um vídeo que eu falo sobre benchmarking, né? Mas olhe para as dores do seu cliente e não tanto para o concorrente. Foca no teu cliente. A gente já falou várias vezes aqui que é muito mais importante você fidelizar e engajar os seus clientes do que você estar buscando cliente novo no mercado. E a grande maior parte das vezes o que eu vejo é as pessoas desesperadas sempre em buscar novos clientes, atrair novos clientes. Lembra que é muito mais barato manter os seus clientes fidelizados. Mas às vezes a gente não valoriza todos os dados, todas as informações que a gente tem sobre o nosso cliente. Olha para o que o teu cliente está te dizendo, olha para as dores deles e busca resolver essas dores. Isso vai ser muito mais barato e vai manter esse cliente mais próximo de você. Foque em soluções que resolvam a dor do seu cliente e não foque nas ótimas ideias que você pode achar ou que você pode ter. Então, um grande erro dos inovadores, por exemplo, das pessoas que criam startups, é achar que a sua ideia é uma ideia revolucionária, que é uma ideia que vai mudar o mundo. Ideia está todo mundo tendo o tempo todo, então você tem milhares e milhares de pessoas tendo a mesma ideia que você está tendo agora. O que diferencia quem tem sucesso é quem executa as ideias. Mas não adianta você ter uma ótima ideia e uma execução, não executar ou ter uma execução ruim. O importante é você ter ideias que estejam correlacionadas com soluções para as dores do seu cliente, que resolvam as dores do seu cliente. E aí você executar isso. Então, dá trabalho. Montar uma clínica de vacina dá trabalho. Contratar uma boa enfermeira, fazer com que ela tenha um treinamento bom sobre vacinas, faça os cursos que precisam ser feitos para você poder ter aí o registro adequado aí da sua clínica de vacina, poder abrir, tudo isso dá trabalho. É um monte de documento, é um monte de parte burocrática que tem que ser feito, treinamentos, etc. Tudo isso dá trabalho. Tem investimento de tempo, de dinheiro, de esforço, um monte de coisa. Mas depois que você criou isso, aí isso vai lhe gerar aí retorno durante muito tempo. Acabamos de falar aí sobre essas questões, como que eu crio ativos que depois vão me ter efeito residual. Compartilhe as suas ideias, não guarde as suas ideias para si. O antifrágil, ele compartilha suas ideias, porque é compartilhando as ideias é que as outras pessoas vão se conectar com a gente e que vão nos ajudar a desenvolver essas ideias e às vezes transformar essas ideias em realidade, em novos negócios. Conviva sempre com gente melhor do que você, com gente mais inteligente do que você. Contrate pessoas que podem lhe substituir, que podem ser melhores do que você. Esse é o segredo do sucesso. As grandes empresas que realmente têm grande sucesso, que são hoje as maiores empresas do mundo, o que eles gastam mais tempo é em contratando gente boa. E tem muita gente que tem medo de contratar gente melhor do que ele porque acha que ele vai ser substituído. É o contrário, você vai crescer junto com essas pessoas. Então, você já me ouviu falar várias vezes que nós somos aí a imagem das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, com quem que você está convivendo? O antifrágil convive com gente fora da bolha da sua área, fora da bolha da medicina, convive com engenheiros, convive com gente de marketing, convive com gente de business, de negócio, porque são essas pessoas que vão nos dar a cabeça, a mentalidade, para que a gente possa ter mais sucesso dentro da área da medicina, inclusive. Então, conviva com gente diversa e com gente melhor do que você. Se conecte com pessoas que podem lhe ajudar a desenvolver aquilo que você quer desenvolver. O espaço entre onde a gente está, onde a gente quer chegar, esse espaço eu preciso completar ele com conhecimentos novos. Mas você não é obrigado a você mesmo buscar esses conhecimentos novos. Busque diversidade de pessoas que você vai trazer para trabalhar com você, que tenham habilidades complementares à sua
e que assim vocês vão construir realmente empresas de sucesso. Então aqui eu trouxe vários passos para a gente pensar como que a gente pode ser antifrágil. Antifrágil significa como que eu posso estar preparado para, se tudo absolutamente daqui para frente mudar, for diferente daquilo que eu fiz até agora, o mundo mudar completamente, será que eu ainda consigo sobreviver? Será que eu ainda consigo ter espaço no mercado de trabalho? Então, essa é a questão da antifragilidade. O antifrágil, ele entende a efemeridade das coisas. Tudo que é ruim passa, mas tudo que é bom também passa. E como é que eu me preparo para isso? Então, eu acho que isso é um mantra, né? Se tá tudo ruim hoje, vai passar. Mas como é que eu vou sobreviver a isso? Como é que eu vou aproveitar as oportunidades que esse momento me traz? Acho que essa é a mentalidade que o antifrágil tem. E se está tudo bem, está tudo ótimo, eu estou com a minha clínica cheia, eu estou ganhando dinheiro, cuidado, isso também passa. Então como é que eu me preparo para mim não ficar completamente na zona do conforto? Esse é o sentimento do antifrágil. E quando eu falo sobre médico antifrágil, eu tenho uma mentoria junto com aí um colega médico, que é a mentoria do médico antifrágil. A gente traz todos esses e muitos outros conceitos para que a gente possa se preparar cada vez melhor para a gente atingir essa coisa da serendipidade, ou seja, a sorte privilegia o espírito bem preparado. E o antifrágil é aquele cara que se prepara para qualquer coisa e se tudo mudar de hoje para amanhã, eu continuo estando preparado para poder continuar fazendo a diferença na vida dos meus clientes, para continuar sendo significativo no mercado e para continuar tendo espaço no dia a dia. Não interessa o quanto que a medicina mude, não interessa as novas tecnologias, não interessa a velocidade com que o mundo está mudando, eu estou preparado para o que vier. Esse é o antifrágil. E quando eu fui estudar inovação, quando eu fui me envolver com todos esses temas que eu falo aqui para você, o sentimento mais legal que eu tenho é eu me sinto preparado. Isso me traz a confiança para que não interessa o que aconteça, eu estou preparado. E eu espero que você, aqui me escutando, também daqui para frente esteja cada vez mais preparado. Meu nome é Carlos Eurico, eu sou mentor de colegas médicos, mentor de carreira, mentor de novos negócios, mentor aí de consultórios e clínicas médicas e também aí um apaixonado por inovação, empreendedorismo, gestão, esses temas aí que eu faço palestras, escrevo livros sobre esses temas e trago aqui para você nesses vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, meu colega médico antifrágil.